Fala galera, eu sou Ian Lugão e esse é o canal Entra Numa. Entra Numa é nosso canal de MMA e hoje eu vou falar sobre o UFC São Paulo, edição de número 119 do Fight Night, que vai acontecer no dia 28 de outubro, sabe aonde? Acertou, miserável. E vai ter como luta principal da noite Lyoto The Dragon Machida versus Derek Bronson. Teremos também Demian Maia, Francisco Trinaldo Massaranduba, Thiago Marreta, John Lineker, Vicente Luque, Antônio Cara de Sapato, Acran Dias. Ou seja, vai ser o Brazilian Day no UFC. Esse card aí parece que vai ser um eventaço, tá prometendo. Então, sem mais delongas, vamos ao fechando a jaula. Na primeira luta do card principal teremos John Lineker versus Marlon Vera. O brasileiro tem 29 vitórias, 13 delas por nocaute. Ele tem uma mão pesadíssima. 13 vitórias por nocaute é um número muito grande para alguém do peso dele. Só no Ultimate são 10 vitórias, metade delas foram por nocaute. E vai para cima do equatoriano Marlon Vera. O Marlon tem 10 vitórias e 3 derrotas na carreira. Ele tem 6 finalizações no seu cartel. Ele vem de 3 vitórias seguidas. O Tito, como ele é conhecido, não é um cara muito bom nas tentativas de queda. São só 30% de acerto. Isso soa até um pouco estranho para um cara que tem tantas finalizações. Mas o fato é que ele não é muito bom em tentar derrubar. Ele não é um striker tão perigoso, não tem a mão tão pesada quanto a do John Lineker. Então, se o brasileiro adotar a estratégia certa, ele tem tudo para vencer essa luta. Eu vou ficar com o John Lineker nesse combate. Na próxima luta do card principal, teremos Thiago Marreta versus Jack Hermansson. Essa luta eu tô meio cabreiro de apostar no Marreta. Não sei se deveria confiar tanto assim nele. Mesmo ele vindo de 2 vitórias, ele é um cara que vinha numa crescente muito boa, vinha numa sequência muito boa, mas todas as vezes que deram desafios maiores para o Marreta, ele deu uma escorregada no quiabo. E realmente esse Hermansson é um cara muito duro, eu não estou tão confiante em apostar nele. O sueco tem uma média de 5,85 golpes por minuto. Isso é média de Tony Ferguson. Ele é um cara muito duro, ele tem um volume de jogo muito grande, distribui porrada mesmo. Mas ele só tem 4 lutas no Ultimate, não é tão experiente assim no UFC. Ele só perdeu até hoje pro Mutante. E só existe um caminho para o Marreta ganhar essa luta, que seria deixar o Hermansson se cansar, fazer a luta durar mais rounds para que ele se desgaste mais e talvez no terceiro round partir para dentro. Mesmo assim é uma estratégia muito perigosa e eu vou ficar com Jack Hermansson nessa luta. Depois teremos Francisco Trinaldo Massaranduba contra Jim Miller. O brasileiro tem 15 lutas no Ultimate, são 28 vitórias na carreira e 5 derrotas. O cara é um pau com formiga. Toda vez que ele entra para arrancar a cabeça do oponente, como ele mesmo disse no TUF, quando ele participou da primeira edição do TUF Brasil. E vai para cima do Jim Miller, que é um cara muito experiente, são quase 40 lutas no seu cartel. São 28 vitórias e 10 derrotas na carreira do Jim Miller. Ele é um cara que sempre aposta tudo, dá tudo de si, então ele sempre entrega bons combates, sempre é um espetáculo as lutas dele. Mesmo quando ele perde, a gente vê que foi um lutaço, que foi uma entrega muito grande da parte dele. Mas, por mais que seja um excelente combate, um excelente casamento, Massaranduba versus Jim Miller, eu gostaria de ver o Massaranduba com um cara melhor ranqueado, para ele já estar galgando posições acima dentro do ranking. O Jim Miller nem ranqueado está no momento. Então, assim, eu gostaria muito de ver o Massaranduba crescendo em ascensão dentro da categoria. Ele é um cara que o nome tem crescido muito dentro do Ultimate, mas no ranking ele não cresce muito. Se passar muito tempo, ele já tem 39 anos, ele pode acabar virando simplesmente um operário do MMA, aquele cara que está sempre no card principal para dar as lutas da noite, para dar os espetáculos, mas nunca chega num posto de desafiante ao cinturão. Então tá na hora do Trinaldo
adotar a estratégia do arrebento, de ir pra cima mesmo, arregaçar o de milha e começar a pedir nome, porque senão o tempo vai passar e ele vai ficar para trás. Nesse combate eu sou Massaranduba até morrer, meu irmão. Como de costume, no card preliminar eu sempre destaco algumas lutas, mas como esse é um card brasileiro que vai acontecer no Brasil, são muitos brazucas, então eu vou tentar dar uma breve pincelada aí nas lutas que são mais importantes no meu ver. A primeira luta que eu gostaria de destacar do card preliminar é entre Akran Dias e Jared Gordon. Essa luta tem tudo para o Akran Dias retomar o caminho da vitória. São 4 derrotas nas suas últimas 6 lutas no Ultimate. Mesmo assim, ele pegou um cara muito difícil. Eu não sei se ele vai inteirar a 5ª derrota. É muito difícil de palpitar mesmo, porque o Akran Dias é um cara que perdia muito peso e isso atrapalhava muito o seu jogo. Eu não sei como é que está agora a situação da perda de peso dele. Eu não sei se também a torcida brasileira pode dar uma motivada. Eu torço muito pro Akran Dias. Difícil demais de palpitar nessa luta. Eu acho que vai dar o Jared Gordon. Depois temos também Eliseu Capoeira contra Max Griffin. Essa luta aí tem tudo pro Eliseu Capoeira inteirar sua 4ª vitória dentro da organização. Eu torço muito pro brasileiro. Eu acho que ele tem chance sim de ganhar essa luta. Então eu vou ficar com Eliseu Capoeira. Antônio Cara de Sapato enfrenta Jack Marshman. O Cara de Sapato é um cara jovem, talentoso, está treinando na melhor equipe de MMA do momento, na minha opinião. Então ele tem tudo para finalizar mais um, para ganhar mais uma luta. Vamos torcer aí para que o jiu-jitsu brasileiro fale alto. O Cara de Sapato é um cara tarimbado no jiu-jitsu. Então eu vou ficar com Antônio Cara de Sapato nessa luta. Vicente Luque contra Nico Price. O Luque é uma promessa dentro do UFC. Ele vem de derrota agora, mas das suas últimas 6 lutas, ele venceu 2 por nocaute, 2 por finalização. Ele sempre prefere terminar as lutas pela via mais rápida. Quase nunca deixa ir para os juízes, mas ele vai pegar um cara que está invicto. São 11 vitórias, 8 delas por nocaute. É um número expressivo, ele tem uma mão muito pesada. Essa luta está muito pau a pau, mas eu vou ficar com o Vicente Luque pela influência da torcida brasileira, que no UFC Brasília ele mandou muito bem, e eu acho que a atmosfera do Brasil faz muito bem para ele. Então eu fico com o Vicente Luque nesse combate. Voltando ao card principal, nós teremos Pedro Munhoz e Rob Fonte. Essa luta eu acho que ela deveria ser uma luta de card preliminar. Eu não acho que essa luta deveria ser luta de card principal. Eu colocaria o Cara de Sapato ou o Vicente Luque, que são nomes mais graduados dentro do UFC, principalmente no Brasil. Mas vamos lá. Os dois têm 14 vitórias e 2 derrotas, com a diferença de que tem um no contest na carreira do brasileiro. Ele tem 8 vitórias por finalização, 5 delas foram guilhotina. Ele tem uma guilhotina muito perigosa. E vamos torcer aí para o pescoço do Rob Fonte parar na reta do Brazuca, para que ele possa inteirar mais uma guilhotina no seu cartel. Então eu fico com o Pedro Munhoz nessa luta. No Co-Main Event teremos Demian Maia versus Colby Covington. O brasileiro vinha numa sequência de 7 vitórias seguidas. Só perdeu para o Tyron Woodley, que é o campeão da categoria. Ele fez muito bem em ter saído dos médios para os meio-médios. Parece que o Demian Maia realmente se encontrou nessa nova categoria. E vai pegar o Colby Covington, que também é um finalizador. São 12 vitórias na carreira, 6 delas por finalização. Ele só tem uma derrota e foi justamente uma guilhotina para o Arley Alves. Eu não tenho dúvida nenhuma do meu palpite nessa luta. Eu vou ficar com Colby Covington. Só que não. Sem chance para o Colby Covington. Vai dar Demian Maia. Com certeza o brasileiro vai partir para cima, pegar as costas, mata-leão, isso tudo no primeiro round. Eu vou ficar com Demian Maia, Demião da massa na cabeça. E agora, a cereja do nosso bolo. Eu não sei se eu posso chamar assim, porque não é uma disputa de cinturão. Mas teremos Derek Bronson versus Lyoto The Dragon Machida. O Bronson tem 17 vitórias e 5 derrotas. Ele só perdeu para caras cascudos. Ele perdeu para Kendall Groove, Yoel Romero, Ronaldo Jacaré,
Anderson Silva e Robert Whittaker. Então, ele é um cara muito perigoso, é um nocauteador, já nocauteou Sam Alvey, Uriah Hall, entre outros, e vai pegar o Lyoto Machida. O brasileiro tem 22 vitórias, 7 derrotas e 1 suspensão por doping. Ele teve uma carreira meteórica dentro do UFC. Ele foi campeão meio pesado sem nunca ter amargado uma derrota. Mas depois de ter perdido seu cinturão para o Maurício Shogun, nunca mais conseguiu se equilibrar de novo. De lá para cá são 7 derrotas e 6 vitórias. Uma suspensão de 1 ano e meio, se eu não me engano, por doping. Ele está desde junho de 2015 sem lutar. E aos 39 anos, esse é o verdadeiro caga ou sai da moita para o Lyoto. Infelizmente colocaram uma pedreira no caminho dele. O Derek Bronson vai ver no Lyoto aí uma boa oportunidade de colocar mais uma mandíbula na sua estante de nocautes. Eu acho muito difícil o Lyoto vencer essa luta. Eu torço muito para o brasileiro. Eu gostaria muito de ver a redenção do dragão, mas sendo racional, pensando com o pé no chão, é líquido e certo que ele entre como azarão nessa luta. Então as possibilidades estão maiores para o Derek Bronson. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Não esquece de compartilhar lá no Facebook, marcar os seus amigos. Me ajuda aí a divulgar o canal. Marca lá a galera que gosta de UFC, que gosta de debater o UFC. Comente a sua opinião aí. Dê os seus palpites nos comentários desse vídeo. Essa é a minha opinião e se você não gostou, entra numa.